Então, assim, como não existe coincidência, né? Mas também não foi combinado, eu vou trazer um tema aqui, que é um programa, né, que foi idealizado pela ENGIE em 2021, chamado Parcerias do Bem. Então, mais uma vez, né, para quem ainda não entendeu, eu acho que a gente está falando de bem aqui também, nesse início de tarde. O que é o Parcerias do Bem? Teve um momento, e aí muito acelerado pela pandemia, onde todos nós entendemos, e aí pegando um pouco do gancho que a Alcione traz, que a gente viu a morte muito de perto, e não importava a conta bancária, né? Ela falou de conta bancária. E isso fez a gente entender que a gente não podia fazer nada sozinho. Corporativamente falando, nós começamos a ver que os problemas sociais eram muito complexos. Aquele quadrante que a gente aprendeu na faculdade ou no MBA, que a gente achou que nunca ia usar, as empresas começaram a se ver tratando de projetos relacionados à saúde mental. Gente, uma epidemia de saúde mental, assim. A questão da geração de renda que a Alcione trouxe, a insegurança alimentar, nessa temática que antes as empresas não tratavam desses temas como algo regular. E a gente se fez essa pergunta, né, em 2021. Nós temos, então, uma atuação, né, no Brasil de 25 anos. Eu trabalho numa área, para quem não sabe, de geração de energia. É legal conceituar, porque estamos em 18 estados do Brasil, são quase 500 municípios. Então, nós vivenciamos isso também do sertão, né, nordestino, que a Alcione traz aqui. Quando a gente olha para essas diferentes realidades, a gente entende assim, ok, nós apoiamos cerca de 400 projetos por ano, para vocês entenderem, no Brasil todo, mas isso não é suficiente, isso não vai ser suficiente. Para dar um passo a mais e multiplicar os esforços, nós pensamos em criar lá, e criamos em 2021, um programa que se chama Parcerias do Bem, onde, de uma forma simples, a gente acredita que 1 mais 1 não é 2. Então, se eu me unir a empresas para fazer o bem, com o propósito de aumentar na ponta a minha entrega, eu consigo fazer um Brasil melhor. Nesse contexto, a gente tem esses números que vocês estão vendo aí. Começamos com 6 empresas, hoje estamos com 80, que são clientes, fornecedores, competidores da ENGIE, todos que quiserem fazer o bem. E como que nós... Aqui é só uma amostra. Eu até trago aqui também, porque eu estou com a minha colega aqui do Instituto Renault, que vai falar na sequência, que é uma parceira do bem. Então, eu também trago alguns nomes aqui que fazem parte do Parcerias do Bem. E o que a gente fez para escalar? Nós criamos produtos sociais, que já existia na ENGIE, mas que a gente queria tentar fazer isso chegar mais longe, com mais parceiros, em outras cidades. Quebrar um pouco esse conceito de, eu só atuo na minha redondeza. Não, eu atuo também na redondeza do meu parceiro. Porque se eu diminuir a pobreza do Brasil, é muito o discurso que a Alcione também trouxe aqui, que a Elô traz, né, no início. Se eu diminuir um pouco a pobreza lá do Nordeste, tudo bem eu estar no Sul. Todos somos Brasil. E aí esses produtos é uma porta de entrada. Então, como que a gente faz? A primeira conversa, nós apresentamos produtos sociais e, a partir disso, depois nós vamos ter interesse e conhecer os produtos sociais do parceiro e depois ter uma sinergia. O que faz sentido? O que é comum? Se faz sentido, vamos fazer junto. Aqui eu vou passar muito rápido, porque senão o professor vai ficar um pouquinho ansioso aqui com o tempo. Mas, assim, nós temos um programa que é de implantação de centros de cultura, por exemplo, no Brasil todo, onde, inclusive, utilizamos a Lei de Incentivo à Cultura, e assim, extremamente bem utilizada. E, por exemplo, temos parceiros que já deram o piso, né, o piso de porcelanato, entre outras coisas. Assim, as parcerias são de diversas naturezas, e é até difícil falar aqui. Aqui é um pouquinho do centro de cultura, então são lugares muito remotos que fazem com a criança em contraturno escolar ir para o centro, e aí não ficar à mercê da criminalidade. Um outro programa que criamos lá em 2020 são programas próprios da ENGIE, tá? E aí por isso que a gente tem grande maleabilidade.
foi quando vimos que a mulher era uma das mais impactadas pela pandemia, nós trabalhamos em vários eixos. Geração de renda é a base. Então, assim, mais uma vez, aquilo que a Alcione falou aqui, se não tiver uma base de geração de renda, de educação, a gente também não conseguiria trabalhar a violência doméstica. Temos uma parceria com o Instituto Maria da Penha, desde 2020, onde levamos essa sensibilização. E aqui são só alguns números. O número que eu mais gosto daqui é porque hoje a gente consegue medir que 40% dos casos, a principal fonte de renda familiar já são dessas mulheres que recebem recursos. Tá? Das questões aqui é um edital, um dos projetos. O Agosto Lilás, que eu comentei, que, então, em parceria... Vocês estão vendo a barra ali embaixo, cheia de empresa? Isso é o Parcerias do Bem. Né? Agosto Lilás são 23 empresas que participam com a gente. A gente está no meio do agosto de 2024. A gente tem um programa de educação, também com muita vertente, capacitação de jovens, mas também a questão da educação básica. Né? Também trabalhamos muito em cima de IDH e DEB, muito. Então, vocês estão vendo aqui que são essas duas, né, os dois projetos. Como eu estava te falando, eu não combinei, mas eu também trago aqui a questão do IDEB. Né? Então, vocês percebem o que representa ali o que ela falou de 9,2? Vocês viram ali a realidade? Hoje, em duas das regiões com menor IDEB, vários programas, entre eles um relacionado à saúde mental, que é o C-Learning, com professores, que é bem potente, porque como o psicólogo não chega nessas cidades, a gente tem que dar esse amparo aos professores. A gente tem um outro programa, que é o de bem-estar social, em 2 eixos. Então, diagnóstico precoce, prevenção, e também a parte de saúde e atenção de primária, então, com doação de óculos, a questão odontológica, desnutrição infantil. E aqui eu não vou passar para os exemplos de projeto, mas esse é um exemplo, todos são exemplos de parcerias do bem, né? Então, com o Instituto Ronald McDonald, a gente faz uma campanha de sensibilização de como diagnosticar o câncer infantil. E tem um programa aqui que é só para exemplificar para vocês. A gente, junto com a Escelor, que é uma empresa francesa como nós, e faz aquela Varilux, sabem? Quem usa óculos, lente. A gente conversou com eles e eles falaram, por que a gente não faz algo juntos de doar óculos? Né? E na primeira cidade que a gente fez, que também é no sertão da Bahia, que tem um IDH de 0,46, então, só para vocês entenderem, também a gente está falando aqui da mesma, né, questão, a gente entregou, então, óculos para todas as crianças desse município, né, e jovens que precisavam, e a gente está fazendo isso em outras localidades, onde é muito foco em educação, né, e saúde. Eu fui na entrega em Umburanas, no sertão da Bahia, e um menininho de 9 anos chegou para mim e falou assim, tia, quer dizer que eu não sou burro? E, assim, toda vez que eu falo essa frase, eu me arrepiei inteira de novo, né? E porque eu falei, não, você nunca foi, né? Ele nunca tinha ido no oftalmo. A gente faz workshops sobre o uso de incentivos fiscais, porque a gente acredita muito no uso de incentivos fiscais para a responsabilidade social, né, com o propósito de que parte dos impostos é, sim, da população. Então, na ENJA, quem utiliza esses impostos é responsabilidade social, e, por isso, fazemos doação, campanhas internas com colaboradores. Que o segredo aqui, que sempre me perguntam, qual é o segredo de dar certo tanto tempo? É porque os diretores, o presidente, todos doam, né, e acabam sendo exemplo. Esse é o último slide, tá, professor? Mas eu tenho um vídeo curto, eu vou estourar esse tempo aqui um pouquinho, só um pouquinho. Esse é um dos produtos que mais faz sucesso, que eu quero acabar com ele do Parcerias do Bem, no Parcerias do Bem, que é compartilhar. Ou seja, nós acreditamos que o conhecimento não é meu, não é seu, não é... O conhecimento tem que ser compartilhado.
Se eu demorei 3 anos para fazer uma norma de voluntariado ou de doações e patrocínios, quem está nessa área de responsabilidade social sabe, né? O quanto as normas, as burocracias, os scorecards, os indicadores. Por que a gente não pode todos compartilhar? Então, a gente compartilha. Isso aqui tem custo zero, né? Como várias outras ações. Então, as empresas se surpreendem, né, com isso. E é isso, gente. E aí tem um vídeo aqui para terminar. Eu acho que vai dar certo. Quando lançamos o programa Parcerias do Bem, mal podíamos prever a jornada incrível que nos aguardava. Iniciamos com um sonho e um compromisso firme de criar um impacto real na vida das pessoas. Hoje, olhando para trás, vemos como esse sonho se transformou em uma realidade sólida. Investimos nesse projeto, que se expandiu para mais de 60 parcerias em dezenas de municípios. Essa jornada é o poder da colaboração. É a união de empresas compartilhando um objetivo comum: transformar a realidade de comunidades em todo o país. O Parcerias do Bem possibilita que empresas se unam para multiplicar os resultados de suas ações em prol das comunidades em que atuam. A cada ano, o programa amplia suas conexões. E a cada nova empresa que vira uma parceira do bem, mais pessoas e comunidades têm suas realidades transformadas. No terceiro setor a gente não tem competição, a gente tem cooperação. O objetivo comum de todas as empresas que querem atuar nessa área, de todas as entidades que atuam nessa área, é criar uma sociedade melhor, uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais humana. Através dessa parceria com a ENGIE, a gente conseguiu somar esforços. Houve uma sinergia de propósitos muito forte e juntos, por meio dos projetos e programas, especialmente Mulheres do Nosso Bairro, a gente percebeu um resultado, um impacto muito importante na vida das mulheres, especialmente as mulheres de comunidades, as mulheres do bairro, as mulheres da periferia, com as quais a gente trabalha levando oportunidades de geração de renda e autonomia financeira. Como a gente já tinha os tomates, daí a gente pensava em futuramente plantar mais coisas para vender. E daí a minha filha sempre falava que ela queria morango. E daí nós tínhamos pensado, mas daí o custo era grande para a gente fazer. E daí como a Angel deu essa ajuda, uma alegria muito grande, um desenvolvimento, uma coisa que a gente jamais pensou que pudesse chegar até nós e virar o que virou a nossa vida ali, foi uma coisa muito boa. Não movimentamos só containers, movimentamos sonhos, movimentamos vidas e entendemos que por meio de parcerias engajadas ao nosso propósito, fomentamos sociedades mais fortes e diversas. Uma grande honra para nós desse Luxótica ter essa parceria com a ENGIE, impactar e transformar a vida de centenas de pessoas. Para nós do Porto Belo Grupo, o futuro mais sustentável precisa ser feito em conjunto, precisa ser feito em parcerias. Nós temos uma matemática de que 1 mais 1 é muito maior do que 2. E é assim que eu acredito, que a gente acredita que o Parcerias do Bem trabalha. Reunindo esforços, reunindo propósitos de várias empresas, de várias grandes empresas da nossa região de Santa Catarina para fazer o bem e para reforçar o nosso propósito de transformação social das nossas comunidades. Juntos, somos capazes de levar dignidade, esperança e felicidade a muita gente. Juntos, transformamos vidas. Obrigada pela oportunidade de sempre. Obrigada.